Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Elton e hoje vamos finalizar aí o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. É o PET volume 4, que tem como eixo temático funções elementares e modelagem e o tema matemática financeira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, se possível compartilhe ele com seus colegas. Juros compostos. No sistema de juros compostos, deve-se calcular os juros no fim de cada período, formando um montante sobre o qual se calculam os juros do período seguinte, até esgotar o tempo de aplicação, o que chamamos de juros sobre juros. Tá? Então, no final do primeiro mês eu recebo uns juros, esse juros ele é incorporado ao capital aplicado e eu tenho um novo capital que vai render um novo juros no final do próximo mês. E para calcular então esse montante final, está aqui a fórmula. O montante final é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tá? Lembrando que os juros é a diferença, do montante e o capital. Aqui nós temos um exemplo, mas nós iremos praticar nos exercícios. Então, questão número 1. Bom, antes de iniciar a questão número 1, já estou adiantando para vocês. Nós vamos usar uma calculadora científica, eu acho que em todos os exercícios, beleza? Questão 1. Quanto receberá de juros no final de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 6.000 a taxa de 1% ao mês? Então, quanto vai receber de juros? Não sei. No final de um semestre, bom, o tempo, um semestre, eu posso colocar que são 6 meses. Uma pessoa que investiu a juros compostos uma quantia de 6.000, então o capital é 6.000. E a taxa de juros, 1% ao mês. Então, está aqui 1% ao mês. Bom, com a fórmula, eu consigo calcular o montante. O capital vezes 1 mais a taxa elevado a t. Então, dá para descobrir o montante. Aí é só lembrar depois que o montante é o capital mais os juros, e assim eu consigo descobrir os juros. Então, o montante é o capital de R$ 6.000 vezes 1 mais a taxa, que é 1% ao mês. Lembrando que 1% é o quê? É 1 sobre 100, que é igual a 0,01. Então, está aqui 0,01 elevado ao tempo, que é 6. Então, o montante vai ser igual a 6.000 vezes, somou aqui vai dar 1,01, só que isso aqui está elevado à sexta potência. Então, o montante vai ser igual a 6.000 vezes 1,01 elevado à sexta. Aí está o problema de resolver agora essa potência. Se fazer na mão vai dar trabalho, Até na calculadora dá trabalho, 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, 6 vezes. Por isso que a gente vai utilizar aqui a calculadora científica. Todo celular tem, você entra aí na calculadora. Se o seu celular estiver em pé, você vai ter que deixar ele deitado. Aí vai aparecer mais algumas funções na sua calculadora. Então, para resolver essa potência, nós vamos fazer isso aqui, olha só. Nós vamos digitar 1,01. Aí tem uma função que vai estar assim, x elevado a y. Você vai apertar ela e vai digitar o expoente. E na sequência é igual. E vai aparecer o resultado. Então, fazendo aqui, vai ficar 1,01 elevado à sexta potência. E eu vou ter um número grande. Grande eu quero dizer com vários dígitos, Teoricamente ele é um número pequeno, é 1,0615. Eu vou pegar sempre 4 casas decimais e vou descartar o restante, beleza? E agora eu vou multiplicar. Então agora eu vou fazer 6.000 vezes 1,0615. Isso vai dar R$ 6.369. Então esse é o montante que ele vai pegar no final. Lembrando que ele aplicou R$ 600. Então, quanto que ele ganhou? Tá fácil, Ele ganhou R$ 369. Então, essa foi a questão número 1. Dando sequência na correção, temos aí a questão número 2. O capital de R$ 2.000 aplicado a juros compostos rendeu após 4 meses juros de R$ 165. Qual foi a taxa de juros mensal praticada nessa aplicação? Então, o capital de R$ 2.000, vamos retirar as informações. Aplicado a juros compostos, rendeu após 4 meses, então o tempo, 4 meses,
juros de R$ 165. Então, juros de R$ 165. Qual foi a taxa? Se eu tenho capital e tenho juros, eu tenho montante. Porque o montante é a soma dos dois. Então, 2.000 com 165, 2.165. Esse é o montante, a soma do capital com os juros. Lembrando que nós queremos a taxa. Porém, sabemos que o montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado a t. Montante, 2.165. Capital, 2.000. 1 mais i, né? A taxa a gente está procurando. O tempo, 4 meses. O 2.000 está multiplicando, a gente pode passar ele dividindo. Vai ficar aqui dividido por 2.000. Isso é igual a 1 mais i elevado à quarta potência. Efetuando essa divisão aí, 2.165 dividido por 2.000, na minha calculadora vai dar aqui 1,0825, igual a 1 mais i elevado à quarta potência. E agora, né, como que eu vou resolver isso? Para resolver isso, eu vou pegar esse expoente e vou mandar para o outro lado. Mas quando ele vai para o outro lado, ele vai como raiz. Então vai ficar assim, ó, raiz quarta de 1,0825 igual a 1 mais i. Tá, professor, mas como que eu vou resolver isso? Bom, no meu celular aqui não tem raiz quarta. Não existe raiz quarta no meu celular. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar o radical numa potência com expoente fracionário. Como que eu faço isso? Olha só. Esse cara não tem expoente, então eu vou considerar como se fosse 1. Toda vez que não tem expoente é 1. Então eu tenho 1,0825 elevado a 1. Aí eu pego o índice que vale 4 e passo a dividir no expoente. Então fica elevado a 1 quarto. Isso é igual a 1 mais i. Só que no meu celular não tem como eu fazer fração. Tem calculadora aí científica que tem, no meu não tem. Então eu não vou deixar na forma de fração, eu vou colocar na forma decimal. Como assim na forma decimal? 1 dividido por 4 dá 0,25. Isso é igual a 1 mais i. Agora o meu celular consegue fazer essa conta. Então eu tenho 1,0825 elevado a 0,25. E o resultado que eu vou encontrar é 1,0200. Vou pegar sempre 4 casas decimais. Agora esse 1 eu vou trocar de lado, vou trocar ele de sinal. Vai ficar assim. Menos 1 igual a i. Subtraindo, nós vamos ter o quê? 0,0200. Isso é igual a i. Então, i é igual a 0,02, que é a mesma coisa que 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 2% ao mês. Por que eu sei que é ao mês? Porque o tempo estava em mês. Beleza? Então essa foi a questão número 2. Sem a calculadora científica, praticamente impossível de resolver esse exercício. Questão 3. Uma dívida de R$ 700 foi contraída a juros compostos a uma taxa mensal de 2% para ser quitada no final de 4 meses. Qual foi o montante pago por essa dívida ao final dos 4 meses? Então, a gente contraiu aqui uma dívida de R$ 700, é o nosso capital. No sistema de juros compostos, taxa mensal de 2% ao mês. Então, 2% ao mês. E o tempo de aplicação, né, o tempo desse financiamento, vamos dizer assim, 4 meses. E nós queremos descobrir o montante final. Beleza, tá fácil, né? Se eu conheço a forma do montante, tá fácil. Montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado a t. O montante é igual, então, ao capital R$ 700 vezes 1 mais a taxa. 2% ao mês é a mesma coisa que 2 por 100, que é a mesma coisa que 0,02. Então, aqui 0,02 e o tempo, 4 meses. Então, o montante vai ser de 700 vezes 1,02 elevado à quarta potência. Então, o montante é 700 vezes
Novamente, aí pegando a calculadora, 1,02 elevado à quarta potência. Isso vai dar aqui um valor aproximado de 1,0824. Então, o nosso montante final vai ser o quê? 1,0824 vezes 700. Espero não errar nenhuma conta, né? Vai dar 757,68 reais. Então, esse é o valor final, o valor que eu vou receber. Ou melhor, o valor que ela vai pagar da dívida, né? Vai pagar 700 reais da dívida e mais 57 reais dos juros. Beleza, galera? Então, vamos dar sequência aqui na correção. Questão 4. Flávio deixou R$ 800 reais aplicados por 3 anos em um fundo de investimento que remunera o capital em regime de juros compostos. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, quanto o Carlos tinha no final do período? Ah, bacana, fácil, né? Então ele aplicou R$ 800 reais. Tá aí. Deixou aplicado por 3 anos. Então, tempo, 3 anos. Uma taxa de 1% ao mês. Então, a taxa de 1% ao mês. E a gente quer saber quanto que ele vai ter no final, qual é o montante. Só que eu olho aqui para o tempo e para a taxa, são incompatíveis. A taxa está ao mês e o tempo está em anos. Então, é só lembrar que um ano são 12 meses, então 3 vezes 12 vai dar aí 36 meses. Aí agora é só jogar na forma do montante, que é o que a gente quer descobrir. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado a t. O capital foi de R$ 800 reais. A taxa, 1% ao mês, nós já fizemos isso, né? 0,01 e o tempo 36. Então, o montante, R$ 800 reais vezes 1,01 elevado a 36. Imagina fazer essa potência aí na mão. Praticamente impossível, né? Com a calculadora fica mais fácil. A gente digita lá 1,01 elevado a 36. Na minha continha aqui vai dar 1,430 e vem um 7 no final ainda, para ficar com 4 casas decimais. Então, o montante vai ser igual a 1,430, mais um 7 no final, vezes 800. Então, nós temos um total de R$ 1.144,56. Então, esse é o montante final. Já deu para perceber que o uso da calculadora aqui é muito importante, né? Então, dando sequência, chegamos aqui na questão número 5. Os moradores de um edifício pagam R$ 90 reais de condomínio mensalmente. Quando o pagamento é feito depois da data de vencimento, incide sobre o valor mensal uma multa de 15%, mais juros simples de 2% por dia de atraso. Se um dos moradores pagou o condomínio 6 dias após o vencimento, o valor que ele pagou foi D. Então vamos lá, né? Primeira coisa que ele vai pagar se ele atrasar, tem uma multa. Ele tem uma multa de 15% em cima do valor do condomínio, que é 90. Então nós temos 15 por 100 vezes 90. Dá para simplificar, 9 vezes 15 dá 135 sobre 10. Então, só de multa, ele vai pagar R$ 13,50. Então, esse aqui é o valor da multa. Ele vai ter que pagar ainda uns juros. Só que nesse caso, os juros é simples. Então, para calcular o juros simples, é a fórmula que nós vimos no PET 7 mesmo, né? Na semana 3, é o JCIT. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, os juros é igual ao capital, é os R$ 90 reais que ele estava devendo, vezes a taxa, 2% ao dia. Então, vou colocar 2 por 100, vezes o tempo, que nesse caso foi de 6 dias. Então, nós vamos ter aqui que os juros que ele vai pagar vai ser de quanto? Aqui dá para simplificar por 10. Então, eu tenho 6 vezes 9, 54 vezes 2, 108, dividido por 10. Então, os juros que essa pessoa vai pagar é de R$ 10,80.
E agora a gente consegue então descobrir o valor da prestação. A prestação, né, ou melhor, o valor do condomínio é R$ 90,00 mais a multa, R$ 13,50, mais os juros, R$ 10,80. Somando, né, a gente pode completar aqui. 0, 5 com 8, 13 vai 1. 1 mais 3, 4. 9 mais 1, 10, com 1, 11. Vírgula embaixo de vírgula. Então, R$ 114,30. Então, a gente fica aqui com a letra C. Questão 6. Carlos comprou um produto e decidiu pagá-lo em 2 parcelas da seguinte forma. 50% do valor foi pago à vista no ato da compra. O restante foi pago após um mês e o valor dessa parcela foi de R$ 505. Sabendo que os juros compostos envolvidos nesse financiamento eram de 1% ao mês, o valor desse produto para pagamento à vista era. Então vamos esquecer aqui um pouquinho do valor da entrada, vamos focar aqui, ó. O restante foi pago após um mês. Qual é esse restante? Esse restante eu vou chamar de capital. Ele está devendo um certo valor, não sei quanto, né? Ele vai pagar após um mês. E após um mês, ele vai pagar R$ 505. Então, o montante final que ele vai pagar no final é R$ 505. A taxa é de 1% ao mês, como consta aqui. Como ele vai pagar após um mês, o tempo é 1. Falou que é juros compostos, então eu vou jogar aqui, ó, montante é igual a capital vezes a taxa. Opa. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado a t. Então o montante a gente conhece, né? O montante é 505. O capital é o que a gente está procurando. A taxa 1% ao mês, então 0,01. E o tempo 1, que é após um mês. Então, 505 é igual a capital vezes 1 mais 0,01, 1,01. Né? Elevado a 1 vai dar ele mesmo. Esse cara está multiplicando C, então ele pode passar dividindo. Então, 505 dividido por 1,01 é o capital. Logo, o capital é de R$ 500. Ou seja, ele ficou devendo R$ 500 e no final vai pagar 505. Como ele pagou a metade antes, ou seja, ele pagou 500 antes, então o valor do produto é R$ 1.000. Então essa aqui é a nossa resposta. R$ 1.000, né? Dos R$ 1.000 ele paga a metade antes, paga 500, fica devendo 500. E desses 500 ele vai pagar 1% de juros, vai pagar então 505 no final. Tá? Mas o valor do produto então para pagamento à vista seria de R$ 1.000. Questão número 7. Uma loja vende uma impressora por R$ 1.000 à vista ou parceladamente com juros mensais de 5% em regime de captação composta. A Alice comprou uma impressora nessa loja para pagar em 2 prestações mensais iguais. As prestações devem ser pagas em 30 e 60 dias após a compra. Um procedimento correto para calcular o valor P de cada prestação é... Então vamos lá, olha só. Ela está devendo R$ 1.000. Beleza? Nós já aprendemos fator de aumento e fator de redução. Nesse caso, vai existir aqui um fator de aumento, porque depois de um mês ela vai ter que pagar 5% de juros. Então, depois de um mês, ela vai ter que pagar 100% da dívida, mais 5% de juros. Então, no final de um mês, ela vai pagar 105%, que é a mesma coisa que 105 por 100. E isso é igual a 1,05. Então, esse aqui é o fator de aumento. Nós vimos lá na semana número 2 que esse fator poderia ser dado assim, 1 mais a taxa. Né? Aí tem lá, o fator é igual a 1 mais a taxa, 5%. Então, 5% em decimal é 0,05. Então, o fator de aumento, 1,05. Beleza? Então, depois de um mês, ela vai estar devendo R$ 1.000 vezes 1,05. Então, esse é o valor que ela está devendo após um mês. Beleza? Mas o que ela vai fazer após um mês? Após um mês, ela vai ter que pagar a primeira parcela. Então, desse valor que ela está devendo, eu vou tirar a parcela. Beleza, gente? E esse aqui agora vai ser o novo saldo devedor. Então, olha só, antes ela devia R$ 1.000, eu reajustei, né, multiplicando pelo fator de aumento,
Então isso aqui passou a ser o saldo devedor, só que eu vou tirar a prestação. Então o resultado disso é o que ela está devendo. Aí vai passar mais um mês, e depois de um mês ela vai pagar novamente 5% de juros. Então esse saldo devedor, né, o que ela devia menos a prestação, virou um novo saldo devedor. E esse novo saldo devedor vai ser reajustado em 5%. Então vou ter que multiplicar por 1,05. E esse valor no final vai ser igual à última prestação que ela está devendo. Então a última prestação é aquele valor que ela estava devendo vezes 1,05. Então a prestação é igual a essa expressão. E eu consigo associar a letra A. Beleza? Então a gente usou aqui fator de aumento. Questão número 8. O quadro abaixo fornece dados divulgados no site do Ministério da Saúde para os estados da região sudeste relativos à pandemia da Covid-19. Então está aí o quadro. Qual estado da região sudeste obteve menor percentual de óbitos a cada 100 mil na pandemia da Covid-19? Descreva todo o seu raciocínio. Então vamos começar aqui com São Paulo. Então São Paulo tem um total, ou tinha um total de 2.345 casos. Então esse total é o meu 100%. E desse total, 84 vieram a óbito. Então esses 84 corresponde a quantos por cento? Então 2.345 vezes x, 2.345x é igual a 84 vezes 100, vai ficar 8.400. Então x vai ser igual a 8.400 dividido por 2.345. Então, deixa eu fazer a continha aqui. 8.400 dividido por 2.345. Então, isso vai dar um total aproximado de 3,58%. Vamos agora para o estado do Rio de Janeiro. Bom, no Rio de Janeiro tem um total de 1.709 casos e 116 óbitos. Então, vou fazer um pouquinho diferente agora. Eu vou usar a razão na forma de comparação. Eu quero saber o seguinte: 116 óbitos em cima de um total de 1.709 casos, representa quantos por cento? Aí é só dividir. 116 dividido por 1.709. Isso aqui vai dar 0,0678. Vou pegar sempre 4 casas decimais e vou excluir o resto. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100. Então a gente vai ter aqui 6,78%. Agora vai ser a vez de Minas. Então, 1.621 casos, 41 vieram a óbito. Então, Minas Gerais, 41 óbitos de um total de 1.621 casos. Então, 41 dividido por 1.621, 41 por 1.621, isso vai dar 0,0252. Multiplicando por 100, 2,52%. E para finalizar, Espírito Santo, 3.600 casos, 94 mortes, óbitos. Então, 94 dividido por 3.680. Então, novamente, com o uso da calculadora, 94 dividido por 3.680, isso vai dar 0,0255. Multiplicando por 100, 2,55%. Então, o estado que teve o menor índice, o menor percentual, foi o estado de Minas Gerais. Beleza? E para finalizar, então, o PET volume 7, falta apenas a questão número 9. Está aqui ela. Vamos finalizar com muita calma aqui. Um capital de R$ 505 aplicado a juros simples durante 5 meses, a uma taxa de 4% ao mês, tem um rendimento igual ao de uma outra aplicação com capitalização composta de um capital de R$ 2.500, investido durante 2 meses. A taxa de juros da segunda aplicação é... Então, vou fazer o seguinte, eu tenho primeira aplicação e tenho segunda aplicação. Vamos pensar nas duas. Então, lá na primeira aplicação, o capital é R$ 505, R$ 505. Juros simples
Então, lembrando que o juros simples é quem? É o JCIT, né? Vou colocar aqui já para a gente não esquecer. O tempo, 5 meses. A uma taxa de 4% ao mês. Então, uma taxa aqui de 4% ao mês. Dá para calcular os juros já, então vou calcular ele. Os juros é igual a 505, que é o capital. A taxa, 4% ao mês, 4 por 100, vezes o tempo, que é 5. Então, os juros aqui vai ser o quê? 505 vezes 4 vezes 5. Então, na calculadora, novamente, 505 vezes 4 vezes 5 vai dar 10.100 dividido por 100. Aí dá para cortar 2 zeros. Nós temos aqui, então, um juros de R$101. Beleza? Então, nós temos aí um juros de R$101. Aí, o que vai acontecer lá na segunda aplicação? Bom, essa segunda aplicação, com captação de juros compostos, eu vou colocar aqui embaixo, então, montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado a t, de um capital de 2.500, então tem aqui um capital de 2.500, investido durante 2 meses, o tempo 2 meses. Aí pergunta qual que é a taxa de juros. A taxa de juros a gente vai descobrir. Mas uma informação importante é a seguinte, olha só. Essa primeira aplicação tem um rendimento igual à segunda aplicação. Então, os rendimentos são iguais. Então, quer dizer que a segunda aplicação ela vai render um juros de R$101. Logo, ela vai ter um montante de 2.500 mais 101, ou seja, 2.601. E agora é só jogar as fórmulas, ou melhor, só jogar as informações na fórmula dos juros compostos. Montante, 2.601. Porque é os 2.500 mais os 101 de juros, porque a gente sabe que os rendimentos são iguais. O capital, 2.500. 1 mais a taxa que a gente quer descobrir e o tempo, 2 meses. Bom, 2.500 está multiplicando, passa dividindo. Isso é igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Vamos efetuar essa divisão aí. Então, novamente na calculadora, 2.601 dividido por 2.500 vai resultar em 1,0404, que é igual a 1 mais i ao quadrado. Agora eu posso pegar esse expoente, passar para o outro lado, virando raiz. Então nós vamos ter o seguinte: raiz quadrada de 1,0404, que é igual a 1 mais i. E a raiz quadrada desse cara aqui, raiz quadrada de 1,0404, é igual a 1,02, que é igual a 1 mais i. Então, 1,02 menos 1 é igual a i. Então, tem que 0,02 é igual a i, ou i é igual a 2%. Então, nós ficamos aqui com a alternativa letra A. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Assim a gente encerra o PET volume 7. E até a próxima. Um grande abraço e um bom estudo.